Olá, eu sou o pastor Maicon Custódio, você está no meu gabinete, seja muito bem-vindo. No último vídeo eu apresentei para vocês as 3 inteligências artificiais que eu mais utilizo. O ChatGPT, que é o mais conhecido de todos, o Notebook LM e também o Perplexity. E aí, depois daquele vídeo, eu resolvi que eu faria mais um vídeo sobre cada uma daquelas inteligências artificiais para ter alguma maneira de ajudar você. Nesse canal, o que eu quero é ajudar você a utilizar a inteligência artificial de uma maneira cristã, coerente. Isso é, você não vai usá-la como fonte de preguiça ou de mentira. Ou seja, você não vai usá-la como uma substituta sua, mas como uma ferramenta para te ajudar. Assim como eu tenho esses livros aqui atrás de mim, eles são ferramentas. Eles não preparam sermões por mim, eles não estudam por mim, eles são ferramentas. E o jeito correto de nós utilizarmos a inteligência artificial é da mesma maneira, como uma ferramenta. Então, antes da gente partir para começar de fato o nosso conteúdo de hoje, eu peço para você fazer aquilo que é básico que todo canal do YouTube te pede para fazer. Primeiro, que você siga o nosso canal, você se inscreva aqui. Segundo, que você deixe uma curtida, que assim o nosso vídeo vai ser entregue para mais gente. E terceiro, que você comente e compartilhe. Dessa maneira você terá a possibilidade de interagir comigo e de levar para outras pessoas o conhecimento que você está conseguindo aqui, tá bom? Dito isso, eu quero hoje falar sobre o ChatGPT e 2 maneiras essenciais para você utilizá-lo bem. Tem muitas formas de você utilizar, claro, mas tem 2 que eu considero chave, e é sobre elas que eu quero falar com você hoje. Então, para começar, agora nós vamos para a tela do meu computador que eu quero falar um pouco com você sobre essas 2 maneiras tão essenciais para você obter melhores resultados ao utilizar esse ChatGPT que é tão famoso, falado e utilizado por todo mundo. Bora para a tela do meu computador? Pois bem, já estamos aqui na tela do meu ChatGPT e eu quero falar para vocês hoje de 2 coisas que são essenciais. E a primeira delas é como criar bons prompts. Por quê? Você só vai obter boas respostas se você tiver bons prompts. Se você tiver bons pedidos, boas perguntas. O ChatGPT precisa que você saiba perguntar bem para ele te responder melhor ainda. As últimas versões, claro, elas estão muito mais inteligentes, entre aspas. Então isso quer dizer que elas às vezes precisam até de menos detalhes seus, mas isso continua valendo muito. Se você tiver um bom prompt, é bem possível que você tenha boas respostas. Então, vamos dar uma olhada aqui em algo que eu preparei para mostrar para você. Primeiro, quando a gente fala sobre prompt, a gente tem 5 coisas que a gente precisa saber. A sigla aqui é POCLE, P-O-C-L-E. Persona, objetivo, contexto, limites e entrega. E o que eu quero dizer com isso? Persona, qual a especialidade você espera que ele tenha? Né? O objetivo, para que você vai usá-lo? O contexto, em qual situação ele vai atuar, os limites, o que ele não deve fazer, e a entrega, qual o formato de saída, né? O que ele vai entregar para você. E aí aqui tem um exemplo, ó. Você é um especialista em resumos com alta capacidade de condensar ideias e vai me ajudar a resumir meus sermões, estudos e artigos. Você atuará se comunicando de maneira clara, coesa, pastoral em linguagem acessível. Não deve inserir, inferir, adicionar ou alterar conteúdo. Apenas resumir, mantendo fidelidade ao texto original. Você deve entregar o resumo em formato de Markdown. Para que eu uso isso aqui? Eu escrevo os meus sermões inteiros. Então, na hora que eu vou pregar, eu não tenho que ficar correndo ali para ler tudo. Eu quero tópicos que vão ser gatilhos para eu lembrar em qual momento do sermão eu estou, qual o argumento que eu vou usar naquele momento. Então,
para que eu uso, para que eu posso usar esse prompt aqui? Veja que ele tem tudo o que eu disse. Então essa aqui é a receita, você vai usar para tudo que você for fazer. Ele tem uma persona, você é um especialista em resumos, ele tem um objetivo para quê? Você vai me ajudar a resumir sermões, estudos e artigos. Ele tem um contexto, você atuará se comunicando de maneira clara, coesa, pastoral, em linguagem acessível. Então, assim, o contexto dele é para a igreja. Então, ele já entendeu que ele precisa conversar de maneira pastoral e acessível, que é um público leigo. Ele não está dando uma aula. Ele tem limites, ó, não vai inserir, inferir, adicionar, alterar conteúdo, apenas resumir tudo, mantendo fidelidade ao texto original e a entrega. Eu quero que você me entregue o resumo em formato Markdown. Então, quer ver? Vamos lá no ChatGPT e vamos colar esse prompt aqui. Copiou, chegamos no ChatGPT, colou. Entendido, Michael, sempre você enviar um sermão, estudo, artigo, papapá. Ok, aprendeu, entrega em Markdown. Aí vamos aqui, vamos pegar um sermão meu. O último sermão em Daniel que eu preguei, daqui Daniel capítulo 4. Vamos lá. Eu vou copiar ele todinho, então você está vendo, aqui está o sermão inteiro escrito, né? Todos os detalhes. Mas na hora que eu vou pregar, eu preciso ter algo visual que eu não tenha que ficar lendo o texto inteiro ali na hora, que eu bato o olho e falo, agora é isso, a próxima etapa é aquela ali. Então, eu jogo lá, peço para ele fazer esse resumo para mim. Já só joguei aqui, nem pedi nada, o resumo do sermão, condensado, linguagem clara, pastoral, acessível, formato Markdown. Ele já resumiu a introdução. Capítulo é narrado, o orgulho, tal. Ele vai colocando aqui, ó, como eu pedi, em Markdown. Então, quando eu vou pregar, tá ali só os tópicos na minha frente para eu não precisar ficar olhando para aquele texto gigante que eu escrevi, né? Então, isso vale para qualquer coisa que você quiser fazer, né? Então, digamos, você quer aqui criar uma nova conversa sobre um determinado assunto do Novo Testamento. Então você vai lá, aquela mesma métrica. Você é um especialista em Novo Testamento. Aí eu sou conservador, eu sou alguém que adota a Bíblia como palavra de Deus, que reconhece a Bíblia como inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Você vai me ajudar, ó, já estou dando aqui o objetivo, a estudar o NT, lançando mão de estudos acadêmicos relevantes que contribuam com o meu aprendizado. Aí já coloquei essas duas coisas. Está aqui a persona, está aqui o objetivo, o contexto. O conteúdo gerado será utilizado como parte dos meus estudos semanais para pregar dominicalmente em passagens do Novo Testamento. Os limites. Você não deve me entregar nada de mão beijada. Pelo contrário, deve me oferecer fontes e caminhos para que eu faça pesquisas adicionais e estude por conta própria. Por conta própria. Sua entrega deve ser em links para sites, artigos acadêmicos
e conteúdo teológico relevante sobre o assunto. Aí, como eu fiz aqui, eu venho aqui e coloco para ele usar aqui o buscar na web, que aí como eu pedi para ele me entregar links, ele vai fazer isso. Pedi, então ele já entendeu quem ele é, o que ele tem que fazer. Perfeito, Michael, estilo visionário, estudo sério, bom humor, fontes. Série de comentários exegéticos, logos, Baker, não sei o que, recursos históricos e patrísticos. Ele já me manda aqui algumas revistas acadêmicas, bibliotecas. Aí aqui, quando eu vou, já tem artigos sobre inerrância e inspiração, bibliografia, o que é inerrância. Ele vai me mandando na estratégia de estudo semanal. Escolha do texto, leitura exegética inicial, perspectiva histórica. Então, ele mesmo vai me direcionando, viu? Ele não me deu respostas, ele me deu um monte de links para que eu faça as minhas próprias pesquisas, entendeu? Então, como eu disse, um prompt ajuda demais. Um bom prompt te leva para ter boas respostas, as melhores respostas possíveis, tá bom? Então aprenda a fazer prompt. No final eu vou deixar esse arquivo aqui no primeiro comentário fixado e na descrição para você baixar. E aí você seguindo essa receitinha aqui, você sempre vai fazer bons prompts e você sempre vai conseguir bons resultados. Então, esse segundo momento é para você aprender a criar GPTs personalizados. GPTs personalizados estão disponíveis apenas para planos pagos, ou seja, do Plus para cima. Isso significa, então, que você precisa gastar aí pelo menos $20 por mês para você ter os seus personalizados. E para que eles servem? Basicamente para questões repetidas e repetitivas, aquelas coisas que você vai lidar várias vezes. Então eu sei que eu preciso falar sobre academia e alimentação toda hora. Em vez de toda hora eu abrir um chat sobre isso, eu criei um especialista aqui para isso. Ele conversa comigo só sobre isso. Eu estou estudando agora sobre storytelling para aprimorar o meu jeito de pregar. Eu criei aqui um tutor para me ajudar com storytelling, então eu estudo com ele, entendeu? Então, para questões que são repetidas, que você vai ficar fazendo muitas vezes, é importante você ter um tutor aqui especialista para isso. Então, eu vou ali, eu pego aqui, você é um especialista em criação de agentes de IA e tal, capaz de criar prompts completos, abrangentes, para GPTs personalizados. Você entrega um prompt mestre e eu apenas colo no criador depois. Ok, aí eu inicio a conversa, mando aqui para ele, boto aqui no instante para ele não ficar raciocinando demais. Perfeito, Michael, vou estruturar um prompt mestre completo. Aí ele está criando aqui já um prompt mestre completo, para caso eu quiser, eu apenas venho aqui e edito, entendeu? Você pode simplesmente vir aqui, copiar e mudar. Você é um agente de IA altamente especializado, criado para atuar como, sua função é servir como, e aí você coloca o que você quiser, missão dele, os princípios norteadores, o tom e a voz, formato de resposta, opcionalmente pode usar limites e regras, modos de operação. Então aqui está tudo, prompt mestre. Mas aí eu já quero que ele adapte para mim a um específico. Eu quero um mentor de grego. Então crie um mentor de grego Koiné para mim, tá? Eu já coloco aqui e aí você faz o que você quiser. A sua criatividade é o seu guia aí. Às vezes você tem um negócio, tem alguma coisa que você está implementando na igreja que você precisa de um parceiro de pensamento aqui, você vai criar. Você vem aqui, aí eu venho aqui, colo, crio o prompt mestre para o tutor de grego Koiné do Novo Testamento e tal. Eu coloquei para ele ser multimodal, para dar para interagir por conversa em áudio, para enviar áudio através de foto, ele interage com a gente, né? Então eu coloco aqui, ele já vai, excelente para você criar no você é um tutor de grego Koiné, papapá. Ele já está fazendo exatamente aquilo que eu pedi. Deixa ele acabar.
Então logo ele acabe, aí vem o próximo passo, que é criar o GPT em si, tá bom? Se o aluno, ele está dando exemplo, se o aluno pedir, explique o auristo, vai definir, mostrar a tabela de um verbo, tá? Então tá vendo, ele é bem completo. Copiar o código, aí agora que eu venho aqui, ó, GPTs, meus GPTs, se eu quiser ver todos que eu tenho, quiser deletar algum e tudo mais, mas eu quero criar um novo, eu apenas venho aqui, clico e coloco aqui aquele prompt que eu acabei de copiar e envio. Ele já está aqui se atualizando, vai aprender tudo que a gente mandou. Ele está pensando ali para obter uma boa resposta. Coisas adicionais que você pode fazer. Uma foto de perfil, ele gera ali uma que para você agora, mas se você quiser, se já tiver uma que você quiser usar, você pode colocar. Você pode escolher um nome, ou pode deixar o que ele sugerir. Isso aqui tudo, essas instruções vão ser preenchidas agora, com aquilo que ele está aprendendo lá. Descrição, a mesma coisa. Quebra-gelos também ele gera sozinho. A coisa interessante, conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho gramáticas de grego, eu tenho exemplares em PDF de grego do Novo Testamento. Eu venho aqui, carrego esses documentos e ele vai usar como base de conhecimento dele também, tá? Posso vir aqui e dar essas autorizações para ele gerar a imagem, para ele ter a lousa que é para você editar as coisas, buscar na web, até se você for fazer algo que envolve análise de dados, código, parte mais de programação, você habilita. Mas vamos lá, ele já pegou tudo que eu mandei, aprendeu. Posso sugerir um nome, você confirma? Que tal mentor de grego koiné bíblico? Ok, gostei do nome. Agora ele vai criar a imagem de perfil e vai mandar para eu aprovar, quer ver? Essa coisa do pensar, né? Que ele dá uma raciocinada ali. Ele ainda está pensando, ó. Tá, ele está gerando a imagem do perfil agora. Vamos ver como é que vai ser. Então logo ele gerar, ele já adiciona ela aqui, criou. Ele vai me perguntar se eu gostei, se eu quero que ele crie outra. Ó, criou, perfeito, nome confirmado, mentor de grego koiné, acabei de gerar a imagem do perfil. Enquanto isso, você pode testar um preview à direita, tal. Eu não quero nem testar o preview, eu já quero lançar ele. Eu clico aqui em criar. Aí, se eu quiser só para mim aqui, se eu quiser compartilhar com mais pessoas aqui também, eu vou salvar. Aqui, qualquer pessoa com o link vai poder usar, e eu vou deixar o link para vocês usarem também aí na descrição. Quem quiser aprender o grego utilizando ele, vai ter a oportunidade de utilizar. Vê o GPT. Já foi lá para ele. Quero começar do zero. Como aprender o alfabeto e a pronúncia? Começar pelo alfabeto é o primeiro passo. Ó, já está aqui, ó, alfa, beta, gama, delta. Ele vai dar aqui toda uma lista das letras de grego. Então você pode, como estudar a pronúncia? O grego tinha sons diferentes, o koiné tinha sons diferentes do clássico, usamos a pronúncia restaurada ou a erasmiana, mais comum no ensino, para começar. Lê em voz alta cada letra, pratique escrevendo maiúscula e minúscula. Então, ó, ele está me ajudando a estudar grego. Lembra que eu falei que aqui nesse canal a gente não quer que você tenha algo que vai te estimular a preguiça, mas algo que vai te estimular a crescer, uma ferramenta. Então, perceba como que a gente rapidinho acabou de criar, já está aqui do lado, o mestre do grego, mentor de grego koiné bíblico, né, que é o que a gente criou agora. Isso aqui era um teste que eu estava fazendo, e ele já está aqui funcionando, tá? Então, sempre que eu quiser estudar grego, eu venho nele. Posso manter aqui a mesma conversa com ele e vou desenvolvendo aqui. Posso pedir para ele gerar uma prova para eu responder e ele corrigir, entendeu? Ou seja, tem formas infinitas de você utilizar, e hoje eu te mostrei apenas duas.
sendo que uma delas é uma base para todo o resto. Escrever um bom prompt resolve um monte de coisa. E a segunda delas é para você aplicar em tarefas que você repete muito, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Gostou? Deixa aí o seu like se você ainda não deixou. Segue o nosso canal, curte, compartilha, envia para todo mundo, deixe seu comentário. Nos vemos na próxima, se Deus quiser. Grande abraço para você.